Os irmãos recebam a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quem é pentecostal, dá glória para Jesus. Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou emocionado porque eu estava falando ao colega que quando eu aceitei Jesus em 97, quando eu entreguei minha vida para Jesus em 97, era desse jeito aqui os cultos. A tampa da chaleira voava, mas eu louvo a Deus por este ministério que Deus levantou e que tem resgatado esta graça, esta unção, esse poder, esta sensibilidade do Espírito Santo. Estou muito feliz, irmãos, muito feliz mesmo. Eu estava pregando no estado do Mato Grosso do Sul, terça-feira, e ontem. Hoje eu cheguei no aeroporto aqui em Guarulhos. E Deus fala com o homem assim de uma forma tão tremenda que eu parei assim, pousou o avião parou, o telefone tocou. Era o pastor Marcelo. Parece que Deus tinha revelado para ele a hora que não dá para brincar com esse homem, não. O Deus dele é tremendo mesmo. E um pedido do pastor para mim é uma ordem, porque eu respeito demais o pastor Marcelo, e eu falo isso com toda a verdade do meu coração, publicamente. Está sendo filmado, eu quero deixar aqui publicamente esta palavra de gratidão ao pastor Marcelo, à pastora Tânia, que são meus pastores aqui na cidade de Guarulhos. Deus os usou em um momento muito difícil da minha vida que eles nem sabem, mas eles foram socorro de Deus para minha família. E alguém disse que a mãe de todas as virtudes é a gratidão. E eu sou grato, mas muito grato a Deus pela vida do pastor Marcelo, pela vida da pastora Tânia. Eu estou aqui muito feliz de ver essa igreja tão abençoada, tão repleta de adoradores, e viver nessa dimensão espiritual que em poucos lugares se vê hoje em dia. E eu quero aqui parabenizar todo o ministério por estes 10 anos de muitos desafios, mas também de grandes vitórias. Deus abençoe aos pastores, aos obreiros que compõem o santo ministério desta igreja. Que Deus possa continuar abençoando a todos, pastor Jefferson, toda a juventude, as irmãs, as crianças, os adolescentes. Deus abençoe a todos vocês. Essa igreja foi levantada para fazer a diferença. Essa igreja foi levantada para marcar vidas. Eu tenho sido abençoado por este ministério. Se tem mais alguém que tem sido também, levante a sua mão e faz o barulho que o diabo não gosta. Que maravilha. Então catuca quem está do lado e diga para ele: a nossa igreja é uma bênção. Diga para ele. Não, eu estou puxando sardinha para vocês. E você me enganou agora, nem mexeu os lábios aí debaixo dessa máscara. Não precisa nem ter revelação para ver que você nem falou nada aí agora. Fala bem forte para ele, diga para ele assim, ó. Não, fala melhor, diga para ele assim, ó. A nossa igreja é fogo puro, irmão. Diga para ele assim, ó. Diga para ele assim, ó. Diga para ele assim, ó. Tem lugares por aí que a gente tem que falar pro povo da glória. Aqui não, aqui a gente tem que falar: calma, gente, calma. Aleluia. Diga pro teu irmão, diga para ele assim, ó. A nossa igreja é um posto de gasolina de Jeová. Entrou aqui, pega fogo. Que lindo. Aleluia. Mateus capítulo 27, versículo de número 40. Eu só não estou com a minha esposa, porque eu já cheguei à tarde aqui em São Paulo e eu moro em Boituva. Eu estou a quase 130 quilômetros da capital. E eu liguei para ela e falei: Rose, a irmã permite eu ficar por aqui, descansar, para atender o pastor Marcelo à noite? Ela falou: está com a minha bênção. Então eu estou em paz. Agora amanhã eu não faço nada no contexto igreja, porque amanhã é o dia de almoçar com a esposa, estar com a minha família. Mas eu não poderia deixar de estar aqui hoje. E que honra estar aqui hoje. Mateus capítulo 27, versículo de número 40.
Glória a Deus. Mateus capítulo 27, versículo 40. Estive aqui a semana passada e Deus me inspirou para falar acerca de quem é você ao redor da cruz. Você é Judas? Você é Pedro? Você é os demais que abandonaram a Jesus? Ou você é as Marias, que começou e foi até o fim? Parece que Deus traz ao meu coração o mesmo sentimento, numa linha diferente. Mas eu estou sentindo que a cruz de Cristo precisa ser pregada aqui hoje à noite. Mateus capítulo 27, versículo de número 40. E dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Se és filho de Deus, desce da cruz. Vou repetir mais uma vez. Se és filho de Deus, desce da cruz. Antes de tomar o assento, diga para alguém que está do seu lado: aconteça o que acontecer, não desça da cruz. Fala mais forte para ele. Poder-vos assentar em nome de Jesus. Só mais um pouquinho do retorno, só mais um pouquinho de nada. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, já faz alguns dias que eu não consigo falar um outro tipo de assunto a não ser acerca de Jesus e a sua missão. Sou um jovem pregador que tenho 39 anos de idade. Há 13 anos tenho viajado pela bondade de Deus por todo este país e por alguns países deste mundo. E eu ando sonhando com um grande avivamento. E eu penso que a chave, que a senha para vivermos este grande avivamento está em voltarmos a nossa atenção para quem é devido, e este é o Cristo. E conforme Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: este crucificado. Para tanto, tudo quanto eu tenho a oportunidade de ler, do que tange Bíblia, do que tange outras obras acerca do Cristo, acerca da sua missão, eu tenho me esforçado no meu máximo, pois eu acredito que está na hora de Cristo voltar a ser o centro da nossa adoração. Precisamos voltar a caráter de urgência. A nossa adoração, nosso louvor, as nossas mensagens, tudo que nós oferecemos aqui tem que ser em torno da pessoa bendita de Cristo Jesus. E esta noite, mais uma vez, o Espírito Santo me inspirou a lhes falar sobre este tema, que para mim é o tema mais importante da nossa fé, pois aqui está fundamentada toda a nossa fé, aqui está fundamentado todo o nosso credo. E para que eu possa expor, aplicando a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu preciso, a princípio, com simplicidade, na dependência do Espírito Santo, e comparando a Escritura com a própria Escritura, desmistificar, desconstruir, tirar uma determinada imagem ou pensamento que foi introduzido dentro do nosso contexto acerca da cruz de Cristo. Pois eu já ouvi alguém dizer que a cruz de Cristo foi um acidente. Já ouvi alguém dizer que a cruz de Cristo foi fruto de uma mente humana. Já ouvi alguém dizer que a cruz de Cristo
aconteceu no fruto do acaso. Na verdade, isto é uma mentira, pois quem conhece Bíblia sabe muito bem que nós temos pelo menos 3 textos nas páginas neotestamentárias, as páginas do Novo Testamento, que nos mostra que isto é uma inverdade. Atos 2, 23, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, deixa-nos claro que a cruz de Cristo, antes mesmo que o mundo fosse formado, já fazia parte de um plano eterno, já estava incrustada no coração de Deus, até mesmo antes do mundo ser formado, deixando claro que a cruz é pré-histórica e que fazia parte do plano da redenção. A cruz não foi acidente, não foi surpresa, mas fazia parte de toda uma proposta do próprio Deus. E o que me chama a atenção é que quando Cristo deixou a sua glória, deixou toda a sua majestade na eternidade, veio para esta terra para viver aquilo que está no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, aquilo que está em Filipenses capítulo 2, falando acerca do Cristo que aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma humana, para cumprir a sua missão aqui nesta terra. Desde o começo, o Cristo não foi pego de surpresa. Cristo não estava mal avisado. Ao contrário disto, Jesus sempre soube que ele veio para esta terra para cumprir uma missão. Veio para morrer e morrer a morte de cruz. Jesus sempre deixou claro que esta verdade estava muito bem esclarecida. E é por isto que Filipenses capítulo 2, versículo de número 8, o texto diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. É por isto que em João capítulo 3, versículo 14 e 15, Jesus toma a palavra e diz para alguém: vocês bem sabem que Moisés levantou a serpente no deserto, e também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi ele mesmo quem disse em João capítulo 12, versículo 32: eu serei levantado, e quando isto acontecer, eu atrairei a todos para mim. Alguém não entendeu, e no versículo 33 ele explicou que aquela fala do versículo 32 se referia à sua morte e como ela deveria acontecer. Jesus estava querendo deixar claro que a sua morte seria de cruz. Eu poderia aqui andar, permear pelas páginas seletivas do Novo Testamento, principalmente na narrativa dos evangelistas, e mostrar para vocês, por exemplo, Marcos 9:31, Marcos 8:31, Lucas capítulo 24, versículo 27, Mateus capítulo 26 e versículo 2, quando Jesus disse aos seus discípulos: vocês bem sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem há de ser entregue aqui dentro de uma tradução mais arcaica, mais próxima do original, significa ser traído. O Filho do Homem vai ser traído para ser crucificado. Mas o que me chama a atenção é que todas as vezes que Jesus falou acerca do momento da sua agonia, que chegaria a hora em que ele seria entregue aos homens, que haveria de padecer, que os homens haveriam de humilhá-lo, crucificá-lo, matá-lo, Jesus também sempre deixou uma certeza. E qual foi a certeza? Calma, tudo isto eu tenho que passar, mas ao terceiro dia
eu ressuscitarei. Aleluia. Que glória bonito desta criança aqui na minha frente. Aleluia. Vou falar outra vez porque o glória empolga o coração de quem prega. E pregador pentecostal fica mais empolgado ainda. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. Agora o que me chama a atenção, para que eu comece a entregar o decreto de Deus, eu preciso dizer à noiva do Cordeiro. E em tom profético, Satanás sabia que Jesus veio para morrer e morrer a morte de cruz. Pastor, não sabia, sabia. Inclusive sabia tanto que tudo quanto o diabo pôde fazer para que Jesus não chegasse a morrer na cruz, ele fez. Porque o diabo tinha ciência da profecia de Gênesis 3,15, da semente que viria da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Inclusive a primeira vez a ouvir acerca do Calvário está aqui em Gênesis 3,15. O primeiro pregador a pregar sobre o Calvário foi o próprio Deus. O próprio Deus foi quem falou do Calvário a primeira vez. É por isto que no Novo Testamento Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. É por isto que quando Deus mandar a fatura para quem prega, Deus não vai querer saber aonde você prega. Deus quer saber o que você pregou. Porque a ordem é para pregar o Evangelho. Escute isso daqui. É por isto que quando você olha para as páginas da antiga aliança, você logo vai perceber que todas as crianças que tinham um quê de especial e nasciam entre as hebreias, criava-se uma perspectiva no mundo espiritual. Satanás voltava a sua atenção e dizia: é ele, é o da profecia. É por isto que Faraó tentou matar Moisés ainda criança. Mas Moisés matou um egípcio. O diabo falou: não pode ser. O Messias não pode ter pecado. Esse daí não é. Quando Abraão nasceu, o diabo falou: deve ser esse. Ele tem algo especial. Mas o Abraão mentiu e o diabo deve ter falado: também não é esse. O Isaac nasceu, o diabo deve ter falado: é esse daí. Mas o Isaac também mentiu. O Jacó enrolou. O Sansão dormiu no colo da Dalila. E nós poderíamos falar de tantos outros que o diabo criou a perspectiva, quem sabe dizendo: é este daí. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que todos pecaram e por isto todos estão destituídos da glória. Meu filho Igor, todos estão destituídos da glória. Mas o que me chama a atenção é que quando nós chegamos no Novo Testamento, quando Cristo foi introduzido no cenário, podem ler, os evangelistas dizem que Jerusalém ficou agitada, pois quem estava nascendo não era qualquer criança. Podem ler a Bíblia e vocês vão ver: anjos celebram de um lado, pastores glorificam do outro lado. Uma estrela brilha mais do que as outras. Urikalamaia, Eribikalamashuri Mikeremahaya. Parece que eu posso ver magos vindo do Oriente. Herodes fica perturbado e o inferno entendeu que a criança que estava nascendo não era qualquer criança. E é por isto que o diabo investiu pesado no coração de Herodes para tentar matar Jesus ainda criança. Inclusive, esta é uma estratégia antiga de Satanás: tentar matar quem tem chamada ainda no ninho. Porque o diabo sabe que se você sair do ninho e começar a voar, vai ficar mais difícil para te parar. O diabo fez de tudo para parar esta igreja, mas 10 anos já se passaram e a igreja está mais viva do que nunca.
Eu estou me segurando aqui. Por quê, pastor? E os pentecostais têm que acordar Guarulhos agora, porque Mateus diz que Herodes, que procurava matar Jesus, morreu. E Lucas diz que Jesus crescia. Vou falar outra vez. Herodes morreu, mas Jesus crescia. Herodes morreu, mas Jesus se fortalecia. Herodes morreu, mas Jesus cumpria a sua chamada. Eu vou profetizar de olho aberto para quem tem glória. Eu não sei qual foi o Herodes que se levantou, mas a casa cai para ele. E quem tem chamada vai crescer. Eu não sei qual foi o Herodes que tentou te acabar, parar com aquilo que Deus tem na tua vida, mas assim diz o Senhor na minha boca: Herodes morre, Jesus cresce. Herodes morre, Jesus prospera. Herodes morre, Jesus é fortalecido. Herodes morre e Jesus cumpre a sua chamada. Glória. Catuca quem está do lado, catuca ele. Aleluia. Eu estou mais pentecostal do que nunca. Esses dias eu falei para minha esposa Rose: ora por mim que eu estou tão sensível, que eu estou, parece que Jesus vai me levar. Eu estou tão sensível que eu estou sentindo o céu aqui na terra. Glória. Pastor, o senhor tem medo de morrer? Tem não. A maior promessa de Deus para mim não está na terra. A maior promessa de Deus para mim está na eternidade. Glória. Catuca quem está do lado e diga: pode dar glória que é de graça. Diga para ele: aleluia. Pode dar glória porque é de graça. Canaço. Aleluia. Pastor Matias, não estou entendendo. Olhe para cá. Quando o diabo percebeu que não deu para matar Jesus ainda criança, Satanás investiu no coração dos religiosos de Nazaré. Lucas capítulo 4, o texto diz que os religiosos de Nazaré, ouve isso daqui, pastor Marcelo, meu querido pai, ouve isso daqui, noiva do Cordeiro, quando os líderes, os religiosos, o alto escalão lá da sinagoga, os grandes, os coronéis da época, os bambambam da época, os que se achavam o recheio da bolacha da época e não estava servindo nem para embalagem, ficou com inveja da unção que estava sobre Jesus. Pegaram a Jesus, levaram para cima do monte do precipício e tentaram matá-lo, jogando de morro abaixo. Eu parei aqui e o Espírito Santo falou para mim: qual é a palavra? É assim mesmo, meu servo. Quem não tem quer matar quem tem. Quem não tem persegue quem tem. Quem não tem tem inveja de quem tem. Quem não tem quer acabar com quem tem. Mas eu dou para quem eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Glória, aleluia. Você não tem culpa se papai foi com a tua cara. Você não tem culpa se Deus gostou de você. Você não tem culpa se Deus te escolheu. Glória. Quem tem, levante a mão e abra a boca para adorar. Ura cheia. Aleluia. A Bíblia fala que se abriu uma rompedura no meio da multidão. Jesus escapou e o diabo não conseguiu mais uma vez. Podem ler a Bíblia e vocês vão ver que no decorrer da história, Satanás investiu pesado no coração de céticos, homens ímpios, homens maldosos, que fizeram de tudo para matar Jesus fora da cruz. Mas o diabo sabia que por mais esforço que ele fizesse, ele não conseguiria. E sabe o que o diabo mais temia? É que o diabo sabia que se Jesus morresse a morte de cruz, pelo menos 3 coisas iriam acontecer. A morte seria vencida, o pecado seria vencido, o diabo seria vencido. É por isso que ele fez de tudo para que Jesus não morresse a morte de cruz. Vou correr para entregar a mensagem. Porque, pastor, ele usou até o próprio Pedro. Quem é que não se lembra quando Pedro toma a palavra e disse: Senhor, eu estou fechado contigo, estou junto contigo. Se o Senhor for para a cruz, eu vou contigo.
não te largo por nada. Só que na hora que a coisa apertou, não foi o Simão Pedro, foi o Simão Cirineu. Quando a coisa apertou, não foi o Simão Pedro que tinha feito a promessa, dizendo: eu vou estar contigo, eu estou fechado contigo. Quando a coisa apertar, eu vou estar do teu lado. Não foi o Simão Pedro, foi o outro Simão, o Cirineu, que colocou as suas costas debaixo daquela cruz e ajudou o nosso mestre. Não estava no script do sermão, mas eu vou mandar. Quem sabe quem fez promessa que estaria com você até o fim, te abandonou pelo meio do caminho. Esteve do lado de Jesus quando ele multiplicou pão e peixe. Esteve do lado de Jesus quando ele andou sobre as águas. Esteve do lado de Jesus quando ele curou o cego, levantou o paralítico. Sim, porque aí é fácil. Aí todo mundo quer oração, quer tirar selfie, convida para o churrasco, quer levar para a festa. Mas quando se contextualiza a cruz, todo mundo começa a abandonar. Mas Deus levantará quem você menos imagina para te ajudar a carregar essa cruz. Aleluia! Levante as tuas mãos para cima. Estou sentindo de profetizar para quem tem glória na boca. Qual é a palavra, pastor? Quem te largou no meio do caminho, eu não sei. Eu só sei que está chegando socorro da onde você menos espera. O diabo não quer que você chegue até o Gólgota. Satanás quer tirar a tua atenção do Calvário. Mas assim diz o Senhor: eu te dou graça. Você vai até o fim, você vai chegar lá. Por mais que o diabo no meio do caminho queira atrapalhar o que eu tenho para fazer, nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Quem crê, abre a boca para adorar. Aleluia. Pega na mão de quem está do teu lado e quem é tocha, dá choque. Quem é pentecostal, dá choque. Aleluia. Profetiza, porque isso daqui é de Deus. Deus me usa assim. Eu vou fazendo a exposição da palavra e a revelação vai descendo. Glória. Pega na mão de quem está do teu lado. E se ele não der glória, ele está meio frigobar de Jesus. Mas você é tocha. Assim como a frieza pega, o fogo também pega. Assim como a frieza pega, a glória de Deus também pega. Vou dar um recado aqui para os frigobar da internet, para os geladeiras da internet, que critica isso daqui, que murmura contra isso daqui. É melhor pular aqui do que na Sapucaí. É melhor dar glória aqui do que pular no AMB. Que os frigobar morra de inveja agora, porque a glória de Deus está aqui. Se tem alguém que tem... Aleluia. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: vai até o fim. Aleluia. Não, você não falou. Diga para ele: vai até o fim. 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 Aleluia. Você está mais perto da sua vitória do que você imagina. Pastor, mas eu estou a caminho do Calvário. Mas é no Calvário que Deus vai te honrar. Pastor, mas Calvário é lugar de perda, é lugar de aparentes perdas. Não, grita, 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 diga Calvário. Não, meu Deus, são 10 anos de Pentecoste, então grita, diga Calvário.
lugar de aparentes perdas. Diga: de aparentes perdas. Porque quem via Cristo no Calvário de baixo para cima dizia: fez tanta coisa para terminar assim. Só que foi ali que a igreja nasceu. Foi ali que a graça de Deus se estendeu até nós. Satanás está fazendo de tudo para te tirar da rota. Segura aí. Segura aí, porque o que eu vou te falar é forte. João 19:17, o texto fala que Jesus pegou a sua cruz, colocou em suas costas e partiu para o lugar chamado Gólgota, o lugar das caveiras. Só que quando a gente lê esse texto de forma bruta, a gente não percebe a pérola que está no contexto. Porque o que está no contexto traz lágrimas aos nossos olhos. Porque tudo que ele passou foi por amor. Tudo. Se eu fosse descrever o método romano de tortura, nós não aguentaríamos, explodiríamos em emoção. Até o mais duro iria se aquebrantar, porque ele suportou a exposição, rasgar as suas vestes, deixaram ele nu, bateram com força nele. Se eu fosse falar do azorrague, daquele chicote que na ponta era de osso ou de ferro, que quando era lançada no corpo e quando puxava rasgava. Se eu fosse falar da coroa de espinho que colocaram em sua cabeça, se eu fosse falar da veste de púrpura que colocaram sobre ele em tom de zombaria, se eu fosse falar das cuspidas, se eu fosse descrever aqui na íntegra acerca da tortura, eu teria que te explicar que muitos que viviam aquela tortura não conseguiam sair dela vivo. Morria, não aguentava, mas ele suportou. Ele suportou, porque ele sabia que ele não podia tombar no meio do caminho. E é claro que eu estou pregando em paralelo com aquilo que o Espírito está me dando. Segundo a graça de Deus, o Senhor está falando com alguém que está apanhando bastante, e que o diabo está fazendo de tudo para te tombar pelo meio do caminho. Mas aguenta, suporta, fica firme, porque você está mais próximo de cumprir a sua missão do que você imagina. Segura para dar glória agora, porque quando o texto diz que ele pega a sua cruz, coloca em suas costas e parte para o Gólgota, ele vai caminhar por aquilo que chamamos hoje de via dolorosa. Uma rota de cerca de 600 a 700 metros. Eu já estive lá. Não tem como se emocionar andando pela via dolorosa,
porque ele já tinha ficado a noite inteira sem dormir. Já havia apanhado na sala de Anás de Caifás. Já tinha sido torturado pelas guardas pretorianas, os soldados de Roma. E agora está com aquela cruz pesada em seus ombros. Aqueles 600 ou 700 metros que ele está andando rumo ao Gólgota. Muitas coisas devem ter passado na sua mente, mas uma delas, eu creio, foi essa: está difícil, mas eu vou até o fim. Está complicado, mas eu vou até o fim. Se a cruz já era pesada, fica mais pesada porque ele está fraquinho. Segura para dar glória agora. Por quê, pastor? Porque quando ele chega no Gólgota, os soldados romanos o crucificam. Quando a cruz foi levantada, os homens, quem sabe, está olhando e está dizendo: ele fez tanta coisa para acabar assim. O inferno está em desespero. Satanás reúne os seus demônios. Parece que eu estou ouvindo a palavra. Nós temos que fazer alguma coisa e tem que ser agora. Nós temos que tirar este homem de cima desta cruz, porque se ele dá o último brado nela, a casa vai cair para nós por completo. Tem que ser agora ou nunca. O céu criou a perspectiva. Parece que eu estou vendo o céu dizendo: está chegando a hora de trocar essa coroa de espinho pela coroa de glória. Os homens olham para ele em tom de afronta: não és o filho de Deus, desce daí. E esta é a última cartada de Satanás. Se deu embaixo e se deu em cima. O diabo primeiro tentou embaixo, não se escandalize, mas o diabo usa gente de baixo para tentar te arrancar da cruz. Não dê ouvido às vozes. Aparentemente é perda, mas continua firme. E só vai dar glória a quem está ligado agora. Porque Jesus ouviu, mas não desceu da cruz. Os homens estão gritando: desce. Jesus não desce. Os homens estão dizendo: não és o Cristo. É o tema de vocês. Se o Cristo quisesse, ele tinha falado: eu sou. Mas ele permaneceu em silêncio. Porque a resposta que os homens queriam era o próprio Deus quem iria dar. Estão zombando da tua fé porque você está na cruz. E Deus está falando na minha boca: permaneça em silêncio. Você não deve resposta aos linguarudos, aos fofoqueiros, aos carnudos, aqueles que não estão conseguindo discernir o que você está vivendo hoje. Até porque Paulo escreveu que só discerne do Espírito quem é espiritual. Carnudo nunca conseguirá entender o mundo espiritual. Mas eu estou sentindo que eu estou pregando para alguém que está no Calvário e fazia parte do plano, e se não der glória agora está afastado da igreja. Por quê, pastor? Calma, depois do Calvário tem glória, depois da humilhação tem a exaltação. É por isto que Paulo escreveu aos Filipenses: Deus o exaltará e lhe dará um nome que é sobre todos os nomes, o qual todo joelho debaixo do céu
e em cima da terra terá que se prostrar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor Marcelo, eu vim profetizar que tem um divisor de águas aqui nestes 10 anos do ministério trazendo Cristo para as nações. Deus toma minha boca na abertura desta festa para dizer que este processo de humilhação é apenas a plataforma que Deus está usando para jogar vocês mais para cima. Se preparem, porque o céu está falando na minha boca que enquanto a igreja da glória tem algo sobrenatural que começa a ser manifestado aqui agora, vai começar a tomar os vasos. Deus vai começar a tomar os terra. Glória, te prepara, porque alguém está dizendo: vai se sucumbir em cima desta cruz. Deus está dizendo: não, Satanás, o que é o fim para os homens é o começo para mim. Quem pode abrir a boca para adorar? Levante a mão e dê 1 minuto de glória. 1 minuto de glória. Só quem tem glória na boca. Só quem tem glória na boca. Sobe. 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 Sobe o nível. Sobe. 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 Sobe no glória. Sobe. 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 Sobe, porque Jesus não está na cruz como mártir. Jesus não está na cruz de forma forçada. Jesus não está na cruz como um derrotado, como os homens achavam que ele estava. Jesus, em João 10, disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Inclusive, a expressão mataram a Jesus é ambígua, é equivocada. Não mataram a Jesus. Jesus entregou ao Pai o seu Espírito. Tanto é que quando os soldados romanos foi quebrar sua perna, ele já tinha entregado ao Pai o seu Espírito. A maior decepção da morte é que ela não venceu a Jesus. Jesus venceu a morte. E aonde está o brado de vitória? Paulo escreveu aos Coríntios: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus tirou uma onda com a cara da morte, pois no terceiro dia ele estava de pé. Ele ressuscitou como havia falado. E só vai dar glória agora quem está ligado. Eu termino agora. Por quê, pastor? Porque o diabo tentou embaixo, mas Jesus não desceu. E se não estiver marcando nada do que eu estou pregando, marca essa frase. Inclusive coloca a hashtag lá nas mídias sociais e me marca, por favor. Se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Mas ele não desceu. Está entendendo o que Deus está falando aqui ou não? A pressão está grande, mas não desce. Satanás está batendo pesado, mas não desce. O diabo está jogando sujo, mas não desce. Satanás sabe que a hora dele está chegando.
Aí ele está querendo tirar Jesus do foco. Quando não conseguiu embaixo, tentou em cima. E usou o ladrão da esquerda. E é sempre a esquerda dando dor de cabeça. É sempre a esquerda dando dor de cabeça. O cara tomou a palavra e disse: se você não é o Cristo, desce daí, salva-te a ti e a nós. Era o diabo fazendo figuinho, dizendo: vai descer. Ele não vai aguentar a pressão, ele vai descer. Só que se o diabo usou o cara da esquerda, o Espírito Santo encheu o da direita. Porque na cruz, meu pastor, meus pastores, na cruz, sempre alguém vai nos abandonar mesmo. Mas Deus sempre levantará alguém para nos ajudar. Mas a obra não para. E eu termino aqui. Por quê, pastor? Porque Jesus não responde. Jesus está em silêncio. Pode ver que desde o começo Jesus está em silêncio. Diante de Herodes, silêncio. Diante de Pilatos, silêncio. Diante de Anás e Caifás, silêncio. Está se cumprindo Isaías 53. Ele é levado para o matadouro como um cordeiro mudo. E eu fiquei perguntando: Deus, por que Jesus ficou em silêncio, sendo que a voz dele é tão poderosa? Foi com aquela voz poderosa que o mar se acalmou, a tempestade se acalmou. Quantos demônios foram expulsos? Quantas vidas foram libertas através daquela voz poderosa? Por que ele não deu um brado e acabou com aquilo logo? Aí Deus falou no meu coração, ele ficou quieto, para que hoje vocês tivessem liberdade de dar glória. Diga para o teu irmão: pode dar glória que Jesus já fez silêncio no Calvário. O homem da direita toma a palavra e diz: cala a boca, porque você está falando e você tem culpa no cartório. Nós estamos aqui porque pecamos, erramos, estamos pagando pelos nossos erros. Mas o homem da cruz do meio é inocente. Esse homem aí não tem culpa alguma. Acredite se quiser, Deus está levantando alguém para pleitear a sua causa. Inclusive todos estavam se unindo para punir o inocente. Quando pegaram aquela plaquinha escrita em grego, latim e hebraico, era o mundo se unindo para prejudicar ele. Porque o hebraico é a religião, o grego é a filosofia, o latim é o Estado. Todos se uniram, inclusive o Herodes, que estava de laços rompidos com Pilatos. Reataram a amizade, pastor, para prejudicar o inocente. O que tem de gente com a síndrome de Herodes e de Pilatos não é brincadeira. Faz aliança com o inimigo para prejudicar quem Deus levantou. Só que Deus te dará direito de resposta. Fica tranquilo. Por quê, pastor? Porque Jesus vai bradar. Porque Jesus não é precipitado. Jesus não sai falando pelos cotovelos. Jesus está ligado. Podem falar o que vocês quiserem, eu estou ligado. Podem murmurarem o que vocês quiserem, daqui eu não saio.
Podem bater em que vocês quiserem, daqui eu não saio. Podem humilharem o que vocês quiserem, daqui eu não saio. Até o próprio pai parece que virou as costas, mas ele não entregou os pontos. Meu coração está faltando sair pela boca, porque aqui está o ápice. Ele tira força da onde não tem. Ele toma a palavra e diz: tetelestai, está consumado. A tochinha fez assim, ó, que lindo, meu Deus. Se não entendeu, eu vou repetir: está consumado. Eu vou profetizar, mas pega na mão de alguém e diga para ele assim, ó: a missão foi dada. 10 anos se passaram e nós não podemos tombar pelo caminho. Diga: a missão tem que ser cumprida até o fim. Está consumado. A cédula que foi posta contra nós foi rasgada. O véu se rasgou de alto a baixo. Não se rasgou de baixo a alto, se rasgou de alto a baixo. Sabe por quê, Igor? Para mostrar que a salvação não é obra humana. A salvação não vem da terra, a salvação vem de cima. Pastor, vou parar de ir na igreja porque fulano me decepcionou. Ô Dodói, quem morreu na cruz por você foi fulano ou foi Jesus Cristo de Nazaré? Pastor, eu não vou cantar mais porque o ciclano me decepcionou. Foi o ciclano que morreu na cruz ou foi Jesus de Nazaré? Pastor, eu não quero mais saber de pregar porque o A me machucou. Ô crente mimi, pelo amor de Deus, quem morreu por você na cruz foi o A, foi o B, foi o C, foi o bispo, foi o apóstolo, foi o pregador, foi o cantor. Quem foi? Satanás. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele. Só quem está sentindo a presença dele aqui, pelo amor de Deus, levante a mão e abra a boca para adorar agora. Glória, glória. Vai ficar olhando para mim, me assistindo falar, ou vai entrar no espírito aqui agora? Glória. Eu não vim dar aula de hebraico, eu não vim dar aula de grego, eu não vim dar aula de aramaico, nem teólogo eu sou, nem básico de teologia eu tenho. Eu só tenho uma coisa para te falar: Satanás que se exploda, porque essa igreja está mais viva do que nunca. Quem está sentindo aqui, dá um salto da cadeira e abra a boca para adorar. Quem está morto fica com a boca fechada, mas quem está vivo sobe. Se coloque de pé, dando glória a Deus agora. Quem está vivo adora, quem está vivo adora. Quem está vivo fala em línguas estranhas. Elebarácia, Uriomanácia. Meu Deus, seria possível cantar maravilhoso, glorioso, justo e santo? Seria possível, seria possível. Alabaralha. Pastor, quando eles cantaram esse hino eu chorei muito, pastor. Eu chorei muito,
porque eu me lembrei do dia que eu e a minha esposa estava deitado no chão de uma casa que a gente morava de favor, e nós não tinha nada para comer. Foi a primeira vez que eu ouvi esse hino. Pastor Marco Feliciano estava pregando nos Gideões Missionários da Última Hora. Quando ele terminou de pregar, a irmã Daniela Cristina, que hoje é uma amiga, cantou esse hino, e eu me lembro como se fosse hoje, pastor. Enquanto eu ouvia com a minha esposa com fome, nós chorávamos, e Deus naquela manhã disse assim pra gente: se preparem, porque a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. A partir de agora, o que vocês estão sentindo através deste vídeo, aquela fita de videocassete ainda, aquela fita de videocassete, Deus falou que vocês estão sentindo aí, vou dar numa porção dobrada para vocês. Hoje vocês estão no chão, amanhã vocês vão voar. Vocês vão voar. Vocês vão voar. Se preparem, se preparem. Deus falou para mim: se preparem, porque vai chegar o tempo que vocês vão procurar descanso e não vão conseguir achar. Vai chegar o tempo que vocês vão procurar desfazer as malas e não vai conseguir. Vai chegar o tempo que vai sair de um avião, vai entrar em outro. Estou sentindo de profetizar para quem tem chamada. Qual é a palavra? Se prepare, porque depois deste calvário já tem um trono preparado, já tem uma glória preparada. Isso, se já puder cantar, já pode adorar. Levante a mão toda a noiva do Cordeiro. Levante a mão oh meu Deus do céu. Essa juventude estava cantando e Deus me disse assim: André, meu filho, olha a juventude que eu estou levantando nesta casa. Muitos sairão da aljava, estão escondidos na aljava, mas está chegando a hora de eu levantar e enviar. Com alguns aqui o processo vai ser muito rápido. Se prepare, porque Deus está distribuindo chamadas ministeriais aqui agora. Levante as mãos. Se puder soltar o hino, já pode soltar. Isso. Levante a sua mão para o céu e adore. 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 Feche os olhos, porque ouvindo esse hino Deus mudou minha